Obrigado, Pedrão. Deixa eu pegar o outro. Opa. Palavra para uma comunicação de liderança, pela liderança da minoria, ao ilustre líder Domingos Sávio. Sua Excelência dispõe de 6 minutos na tribuna. Muito obrigado, senhor presidente, colegas parlamentares. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, eu volto a um assunto e peço a atenção de todos os colegas, porque é algo extremamente importante, uma vez que envolve a soberania nacional, envolve a segurança do nosso país e envolve o respeito à nossa Constituição, em especial ao artigo 1º, que nos assegura de forma pétrea que nós vivemos numa república federativa democrática. E ali são elencados alguns princípios fundamentais da nossa democracia. Pois bem, senhor presidente, nós tivemos um episódio hoje na Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, comissão esta que, pela sua natureza mista, reúne a Câmara e o Senado. E eu sou membro desta comissão como líder da minoria. E ali levamos um requerimento convidando o diretor-chefe da ABIN para prestar esclarecimentos a essa comissão sobre o já noticiado convênio do Movimento Sem Terra com o governo da Venezuela. Antes que venham dizer que nós temos alguma coisa contra o Movimento Sem Terra ou contra a liberdade que se pressupõe numa democracia de alguém querer defender as teses socialistas, eu deixo claro todo o meu respeito. Se não fosse assim, eu não seria o democrata convicto que sou, um homem que preza as liberdades, o respeito às divergências de opinião, que é fundamental para a evolução humana. Portanto, e eu tive a felicidade de ser precedido pelo deputado Chico Alencar, do PSOL, hoje mais cedo ouvia o deputado Ivan Valente, todo o respeito e até admiração por aqueles que de uma maneira clara, explícita, defendem as suas convicções socialistas. Não há impedimento na nossa Constituição, pelo contrário, no ambiente democrático, todos terão sempre a liberdade de defender as suas convicções. E também toda a sociedade deve ter liberdade de se organizar. O que nos assombra e que me causa repulsa e repúdio, assim como, e eu já aproveito para que não venham ter a ideia de que aqui é uma postura mais à direita e não é o meu perfil, eu que inclusive venho dos movimentos de luta estudantil, de luta da defesa das diretas já, pela anistia, portanto tenho na minha formação e na minha índole os valores essenciais da democracia e da participação popular. Então eu digo que eu, assim como repudio uns desavisados ou até atrasados ao longo da história, que saíram por aí com manifestações ou na internet ou na rua, dizendo ser apologistas ou defender a ação militar ou volta de militares de ditadura, o que é absolutamente repulsivo pelo que esse país já sofreu em momentos de ditadura, é igualmente um atentado contra a soberania nacional. E é isso que eu chamo a atenção dos colegas. E não é admissível que queiram dizer, não, isso é só um pequeno convênio de alguém, que uma instituição, nem instituição pode se dizer, e aí eu respeito a liberdade de organização, mas um movimento que não tem personalidade jurídica, que faz questão de não ter, que portanto não tem como responder pelos seus atos, possa se arvorar a representar o país, porque o convênio celebrado, e pelas palavras do ministro da Venezuela, que aqui veio, tem como propósito fortalecer e promover ações para o desenvolvimento da revolução socialista no Brasil, na Venezuela, na América Latina. Ora, se em algum momento o Brasil quiser discutir ou celebrar qualquer relação internacional para discutir práticas políticas, esse Congresso terá que ser ouvido. E quem deverá representá-lo? Creio eu, além do próprio Executivo, de maneira soberana numa democracia, o Congresso Nacional. Mas não, o MST celebra um convênio e aí tentam ironizar, tentam ridicularizar, mas é muito mais grave. Porque o convênio textualmente diz
que ali serão treinadas pessoas para fazer a defesa das teses da Revolução Socialista. Ora, é gravíssimo isso. É tão grave quanto, e eu aproveito para fazer a analogia, alguém chegar aqui no Congresso ou querer incitar, embora neste caso é apenas a livre manifestação, que eu repudio, de querer defender qualquer ação de ditadura militar. E eu repudio veementemente. Agora imagine se alguém, um movimento, celebrasse um convênio para defender a apologia da ditadura militar com um outro país de ditaduras militares como existem no mundo. Será que o PT iria aplaudir? O governo brasileiro ia achar natural? Portanto, é grave, é muito grave o governo simplesmente dizer que não sabe. Veio hoje aqui o ministro do Desenvolvimento Agrário e disse: não, eu não sei nada sobre isso. Um ministério que interage dia e noite com o MST, e ele diz não saber. E eu quero caminhar para a conclusão, senhor presidente, para dizer que hoje, ao tentar aprovar na comissão apropriada, na comissão mista de controle das atividades de inteligência, este requerimento, para que viesse o diretor da ABIN dizer o que ele sabe disso, como que um movimento que não tem sequer personalidade jurídica, que não pode ser responsabilizado civil e criminalmente, que se esconde no anonimato, vai representar. Eu concluo. E o governo se esconde atrás desse movimento para dizer: não, isso é um problema deles lá, não, isso é um problema do Brasil, da soberania nacional, de estar se usurpando a prerrogativa do Congresso e do próprio Executivo de representar o Brasil. E mais, nem caberia convênio do Brasil para tratar de revolução socialista. Qualquer mudança ou avanço, que todos nós queremos estar sempre abertos aos avanços, aos debates, deve se dar num ambiente democrático, é assim que preceitua a nossa Constituição. E lá nesta comissão, o PT obstruiu, não deixou votar. Nossa resposta, deputado Chico: sessão do Congresso, obstrução do PSDB e dos partidos de oposição. Comissão mista de orçamento, obstrução, até que nos respeitem e permita que na comissão mista de controle das ações de inteligência nós possamos participar. Conceda a palavra.